A nossa ideia aqui, né, com esses encontros, é da gente se aproximar, para a gente criar um grupo mesmo de bate-papo, de compartilhamento de ideias, né, de trocas. Eu acho que todas as escolas que a gente está convidando para participar desses momentos são escolas que estão conhecendo o Viva e que estão buscando inovação, né? Eu acho que a gente tem algo em comum, que é nós identificamos aí a necessidade de uma mudança, de trazer algo diferente para os alunos, né? De realmente se reinventar e ter esse suporte. Eu acho que o suporte, nesse momento, ele é muito importante, né? As escolas, de um modo geral, ficaram muito desamparadas quando veio a pandemia, quando teve que mudar tudo, né? Principalmente com a educação infantil, com os pequenininhos, e a gente tem feito aí alguns trabalhos, algumas ações para poder apoiar, né, todas as escolas e tudo mais. Então, por mais que a gente faça aquele bate-papo inicial, a gente vai apresentar o Viva para vocês e tudo, é muito detalhe, né? Então, aqui a ideia é contar um pouquinho mais de como que a gente pensa educação, o que a gente pensa sobre, por exemplo, e como que o material didático vai favorecer a aprendizagem, vai trabalhar a questão da interdisciplinaridade, por exemplo, das dificuldades de aprendizagens, enfim. E aí a questão da cultura digital, semana passada nós falamos sobre a cultura digital, já falamos sobre a trilha de aprendizagem. Então, cada semana a gente traz uma temática, traz umas reflexões para a gente ir aqui batendo papo. Hoje eu vou ter, esse papo ele dura 1 hora, né, entre agora das 5 às 6 mais ou menos. Hoje eu vou sair um pouquinho antes, porque eu já entro no da Habit. Não sei se vocês receberam o convite também da Habit. E aí hoje o Diálogos lá comigo. Lá também. Então a gente se encontra lá de novo. Mas é bacana, né? Eu acho que esse momento de trocas, ele está sendo muito valioso, né? Eu acho que a gente está aprendendo bastante coisa e podendo contribuir também com as escolas de diversas formas e tudo mais. Eu vou apresentar, então, aqui a minha tela, mas a ideia é a gente fazer um bate-papo, uma coisa bem gostosa, tá bom? Vocês podem abrir o microfone, falar, perguntar, a hora que vocês quiserem. Inclusive, eu adoro, né, a interação, porque senão a gente fica aqui falando, e eu não gosto de falar sozinha não, gente. Eu gosto de a gente poder bater um papo. Deixa eu ver, está carregando. Olha lá o Meet dando trabalho já, mas acho que agora vai. Será que ele não quer hoje? Pelo visto, não quis fazer a aberturinha aqui, mas entrou. Não tem problema. Oi? Aqui entrou, abriu. Agora abriu, né? Uhum. É que tinha um videozinho antes, mas ele não... Tá preguiçoso hoje, mas não tem problema. Então, hoje, né, o nosso bate-papo, ele gira em torno da questão do professor inovador. Uma das grandes questões quando a gente vai falar de inovação, quando a gente vai falar em mudar a metodologia da escola, em se reinventar e tudo mais, que eu percebo que tem uma grande preocupação das escolas em relação à formação dos professores, né? Será que o meu professor está preparado? Será que o meu professor vai dar conta? Quais são as características que esse professor precisa ter
para poder trabalhar com metodologias ativas ou para poder trabalhar com um material mais aberto, onde ele vai ter mais flexibilidade, né, que ele não vai estar tão fechado num formato, num modelo. E aí vem alguns questionamentos, algumas preocupações, e o nosso bate-papo de hoje é para falar um pouquinho desse professor, né? Que professor é esse? Como que a gente identifica e como que a gente contribui também para essa formação docente, né? Então, ó, tem mais gente chegando aí, sejam bem-vindas, meninas. A gente está iniciando aqui, então, o nosso bate-papo de hoje. Como sempre, né, a ideia é troca, a gente poder compartilhar, todo mundo contar um pouquinho da sua experiência, de como está atuando hoje na escola, ou como pretende atuar daqui para frente, né? Eu estava até escrevendo um artigo que eu falei muito sobre isso, né, sobre a questão da pandemia ser um divisor de águas. Eu acho que na sociedade como um todo, no mundo como um todo, a gente tem um mundo pré-pandemia, estamos vivendo um mundo diferente agora, nos readaptando de diversas formas, nos reinventando, e vamos ter um mundo depois da pandemia. Eu acho que muitas coisas que a gente está descobrindo, que a gente está experimentando nesse momento, nós vamos levar para frente e vai fazer realmente abrir a cabeça e a gente ter outros olhares, né? A ideia é essa, é o momento de aproveitar para essa transformação. E aí, pensando um pouco em formação docente, né? Eu queria trazer essa reflexão de o impacto que essa formação docente tem no cenário atual. Hoje, com tudo isso que aconteceu, a gente percebe que as escolas mais inovadoras, as escolas que já trabalham na perspectiva da autonomia do aluno, que já tinham uma cultura digital implementada na escola. E aí, quando a gente fala de cultura digital, né, mais do que ter a ferramenta dentro da sala de aula, mas é de como trabalhar essa ferramenta dentro da sala de aula. E quais são os impactos dessa formação, né? Então, a gente pensando no professor, quando ele sai da faculdade, quando ele está ali, né, nesse período de formação, a gente tem essa formação inicial, que é a que ele recebe lá na universidade, mais teórica, que a gente sabe bem como que especialmente com os cursos com uma duração cada vez menor, né? A gente tem um perfil, um público, eu não sei como que vocês enxergam isso, tem algumas escolas que já têm, né, uma equipe docente já há muitos anos e já são patrimônio histórico da escola, né? E aí é um formato, é um perfil que a gente também tem que atualizar e nós temos também esse grupo de professores recém-formados que estão chegando agora e aí, claro, vem numa atualização, pensando aí já com a BNCC, por exemplo, fresquinha na cabeça e tudo mais, mas sem essa experiência, sem saber muito de como que é a prática, né? Que a gente sabe que são propostas completamente diferentes. E aí a gente pensando na formação em serviço e na formação continuada. E eu acho que a gente está nesse momento de descobertas, né, e dessas descobertas também de novos olhares e de novos rumos para essa formação. Eu percebo, falando desse impacto, as escolas na verdade as escolas não, né, mas os professores que são mais atualizados, que a gente percebe que tem uma leitura mais atualizada, que está sempre buscando um curso, alguma coisa, estava muito mais preparado para esse cenário que a gente está vivendo do que tantos outros, né? A própria atualização, a própria leitura da BNCC, acho que colocou luz sobre algumas questões e que hoje está sendo fundamental, como a questão da própria cultura digital,
né, que está lá entre as 10 competências da BNCC, mas o impacto de como a formação docente, ela é importante em qualquer cenário e especialmente nesse momento. Como que vocês estão sentindo aí? Vocês percebem que os professores, eles estavam atualizados? Eu acho que agora ficou uma disparidade, né? Eu acho que aquele professor que ele está mais engajado, que ele tem uma leitura mais atualizada, ele está mais atuante do que outros. Essa é uma percepção que eu tenho à medida que eu faço as formações de professores e o meu contato com as escolas. Mas queria ouvir de vocês aí também, como que eles estão se virando e como que vocês estão enxergando isso. Podem abrir aí o microfone. Bora bater papo, gente. Hoje está todo mundo tímido. Então, um dos pilares do Viva, né, uma coisa que a gente vai fomentar muito aqui no nosso trabalho, na assessoria, em todo o nosso projeto, é a questão da formação dos professores. Né? Nós acreditamos muito na preparação de quem está lá na ponta, desse professor que vai estar no dia a dia com o aluno, dele abrir o olhar, e a gente só consegue abrir esse olhar com informação, né? Com repertório. À medida que o professor ele vai ganhando repertório, ele aumenta as possibilidades, ele consegue enxergar outros caminhos, ele vai se sentindo mais seguro, né? Eu acho que dos bloqueios que os professores, uma das maiores resistências do professor é o medo de errar, é o medo do aluno não aprender, mas e se eu tentar e acabar não funcionando, e se meu aluno não aprender, e se eu tiver uma cobrança da coordenação? Então, essa preocupação, ela acaba, né, estacionando e trava o desenvolvimento e a formação desse professor. Quem se capacita, quem vai buscando novas tendências e tudo, eles estão mais preparados, né? Eu vejo alguns professores que hoje conseguem, inclusive, contribuir, vem falando, por exemplo, do ensino híbrido, ou já fez algumas experiências, já teve algumas iniciativas, e hoje eles estão muito mais à vontade para lidar com toda essa situação. Né? A Ju colocou assim, ó, que vejo que a BNCC veio para atualizar os professores nesse sentido das novas mídias, mas, ao meu ver, os professores precisam ser incentivados a buscar esse conhecimento. Esse é um ponto que é importante a gente falar também, né? Porque de quem que é a responsabilidade por essa formação docente? É da escola ou é do professor? Então, Cris, eu gosto de falar, né? Pode falar, adoro! Então, assim, já tem uns 15 anos que eu falo para quem trabalha comigo, porque eu fui professora, coordenadora, e agora diretora e tenho escola. E mantenedora, né? Esse nome é esquisito, mas tudo bem. Aí, o que eu percebo é assim, eu tenho para mim, há 15 anos eu falo assim, que o professor da educação infantil e do Fundamental 1, de uma forma geral, ele ama as criancinhas, se puder, ele passa no cartório e adota, e leva para casa. O professor do Fundamental 2, que eu coordenei mais Fundamental 2 e médio, o professor do Fundamental 2, para mim, ele ama a disciplina dele. Ele é geógrafo, ele quer que o garoto do 6º ano saiba tudo sobre globalização, saiba entender as coisas de uma maneira com tanta propriedade quanto ele fala. Tenho algumas observações em relação a isso. E o professor, então eu penso assim, o professor do Fundamental 1 e do Educação Infantil ama as crianças, do Fundamental 2 ele ama a disciplina dele, e do ensino médio ele ama ele. Então a gente fica com
uma situação que parece que no dia a dia de uma escola como as que eu trabalhei, como professora, coordenadora e diretora, eu vejo que há um certo distanciamento do professor do aluno. É lógico que existem escolas que têm a felicidade de ter o professor com dedicação exclusiva na sua escola. Quando a gente fala do meu caso, que eu tenho um professor que dá aula de geografia aqui na segunda, na terça está em outra escola, na quarta em outra, na quinta em outra, na sexta em outra, eu percebo, e eu também já fui professora assim, que eu dava aula de química no ensino médio, então era muito difícil para mim entender aquela escola, e eu nunca li o projeto pedagógico de nenhuma escola que eu trabalhei, nunca, e nem o regimento, como professora. Então, eu fico pensando que em nenhuma escola começou o ano falando para mim, vamos mudar o projeto político-pedagógico. Eu só fui entender isso quando resolvi abrir escola, fui fazer pedagogia, tá? E quis abrir escola, eu tive que escrever o projeto pedagógico, porque tinha que entregar na diretoria de ensino, e uma coisa que eu sei que deveria ser um projeto coletivo, escrito com todos os stakeholders da escola, eu vejo que eu escrevi sozinha, porque eu tinha que entregar antes de abrir a escola. Eu acho isso uma coisa que não tem sentido. Porém, é o que é posto. Agora, na formação do professor, eu percebo muito que a gente ainda patina de que formação é essa. Tem escola que, para mim, considera o professor acéfalo, entrega o material para ele e cumpra-se, tá? E aí a gente fala assim, não, agora a gente tem que mudar, o professor não é mais o professor como você ensina, é professor como o seu aluno aprende, olhe para o seu aluno. Como que você faz isso? E eu posso dizer que, como professora, que eu me aposentei dando aula no ensino médio, e teve anos que em cada semana passavam 1.500 alunos por mim, entre cursinho, ensino médio, é muita gente. Muita gente. Você não consegue olhar para um aluno e saber nem o nome dele, muito menos como é que ele aprende. Então, hoje, eu vejo que a gente tem que repensar muito o quanto se cobra desse professor, o que se oferece para esse professor. Por exemplo, quando eu ouvi falar da taxonomia de Bloom, aquilo mexeu com a minha cabeça. Agora eu quero que todo mundo saiba a taxonomia de Bloom, as provas têm que ser coerentes com a taxonomia de Bloom. Mas daí, assim, você tem que ter um séquito de pessoas para ficar vendo, avaliando prova, fazendo edição de provas, coisa que eu adoro. Eu adoro português, eu adoro escrever, adoro ler, coisas bem escritas. Então, eu ficava lá que nem louca, editando prova de física, de química, de matemática. E eu percebi tantas coisas que eu vejo que o professor está muito sozinho. Eu acho que nós, que estamos cuidando de escola, deveríamos ajudar esse professor, porque ele se forma na universidade, e eu estou aqui pertinho de Campinas, então 90% dos meus professores são formados na Unicamp, porque eu estou aqui no quintal da Unicamp, né? Então, o que eu percebo? Eles se formam, são acadêmicos ótimos, mas a prática do dia a dia da aula, ele não consegue fazer. E vocês podem achar interessante, quer dizer, eu acho interessante o que eu vou falar para vocês. Em 2015, a minha escola tem 11 anos apenas e eu comecei com o ensino médio. Eu sou assim, fissurada, Enem, vestibular, FUVEST, tudo, isso foi a minha praia, né? Aí eu comecei a achar, tem que mudar a escola, então abri uma escola integral. Ontem eu estava lendo a BNCC, e lá fala da formação integral, e essa é a minha fala desde que eu abri a escola há 11 anos atrás, que eu queria uma escola que fosse integral, porque eu não entendo uma escola que o aluno fica meio período, eu não entendo, e eu falei, aqui na minha escola, tudo é para todo mundo, ou não é para ninguém. E eles passam o dia inteiro aqui. Mas o pai quer só meio período. Então, ele vai procurar uma escola de meio período, não é a minha que ele vai procurar. Porque eu não na escola de meio período.
Então, eu acho que existe, e nessa escola que é o período integral, você acaba conhecendo muito mais o aluno, a coordenação conhece mais o aluno, através do aluno ela vai conhecer melhor o professor e ajudar aquele professor que vem uma vez por semana, que sonha de entregar um produto de qualidade para a escola e para os alunos dele. Então, eu vejo que Uhum. tem aí vários desafios. Eu não sei como é a escola de vocês, estou contando da minha realidade. E aí, Uhum. que eu achei incrível, que é uma coisa que me faz pensar em relação à formação de professor, porque eu quero muito me dedicar a isso, pelo fato de eu ter amado essa profissão, ter sido uma professora muito feliz, e achar que essa é uma profissão que as pessoas podem ser muito felizes se optaram por ela. E aí, em 2015, eu sei que eu já falei demais, acho que é melhor parar, né? Depois, Pode falar. em 2015, É. eu tinha que apresentar a escola para um grupo, para um casal que ia colocar o filho na alfabetização. E apesar de eu saber, teoricamente, pré-silábico, silábico, alfabético, todas essas coisas, eu nunca Uhum. alfabetizei ninguém, né? Uhum. Então, eu falei, não vou eu me meter a besta de falar do que é alfabetização, método de fonemas e tal, né? Vou deixar a professora do primeiro ano falar com os pais. E fui lá na sala Uhum. do primeiro ano. Daí, cheguei na sala do primeiro ano, em outubro de 2015, e falei para eles, vocês estão gostando da escola? E eles falando da escola e tal. Eu falei do inglês, vocês estão gostando do inglês? Porque a escola da gente é bilíngue, né? Aí, uma criança falou assim para mim, ô Lu, eu gosto do inglês, mas a minha mãe falou que... E eu falei assim, mas vocês sabem para que serve o inglês? Por que a gente aprende inglês? Daí uma garotinha falou assim, a minha mãe falou que é muito bom para o vestibular. Daí a outra falou assim: a minha mãe falou que quando eu souber inglês, ela me leva para Disney. Daí teve um garotinho que falou assim: ô Lu, eu não sei para que serve inglês. Quando ele falou isso, vários como ele falaram: eu não sei para que serve inglês. Daí eu peguei. Uhum. Aí esse primeiro garoto falou para mim, com 6 anos, gente. Ele falou assim: ô Lu, eu não sei para que serve inglês e se é tão importante o inglês, por que a gente aprende português? Daí eu fiquei assim: meu Deus, o que eu falo para a criatura? Daí falei da língua materna, que a gente tem que aprender a língua materna, mas eu saí de lá, falei que a coordenadora de inglês, Camila, eles não sabem para que aprende inglês, que judiação, a gente fica jogando um monte de matéria para eles, a gente fala de que com o inglês eles podem andar o mundo, fala de profissões, de mercado de trabalho, mas com 6 anos, o que você vai falar? Daí eu peguei e falei Uhum. para ela, você quer saber de uma coisa? Eles precisam saber da importância do inglês, por que as pessoas falam inglês, e a gente vai viajar. Ela falou, viajar para onde? Eu falei, para os países, para a gente mostrar para as criancinhas por que a gente aprende inglês. E aí a gente fez 2016, 17, 18, 19, viagens para o exterior com crianças a partir de 8 anos, sem os pais, Uhum. sabe? E por que eu vou falar disso no momento de formação docente? Porque a cada 4 crianças, eu levava um professor gratuitamente, porque os pais daquelas 4 crianças pagavam 5 passagens. E um professor. E assim, o que eu consegui? Nesses 4 anos dessas viagens, de 10 dias apenas, eu levei vários professores. E esses Uhum. professores, o que eu achei interessante, que 10 dias num outro país, muitos tiraram pela primeira vez o passaporte ou o visto, e tudo isso fez com que esse professor voltou de uma maneira totalmente diferente. Ele volta com fome de aprender, ele volta com fome de ser diferente, ele consegue ver coisas em outros países que talvez ele tivesse ouvido falar que existe, mas o dia a dia de você andar num país, ou seja, como a gente foi na Inglaterra, Paris, Canadá, isso fez com que essas pessoas se mobilizassem de uma maneira Uhum. a querer enriquecer mais. Eles se tornaram professores muito melhores. E eu estou falando Uhum. 10 dias num outro país. Eu achei que foi uma experiência muito interessante quando se fala de formação docente. Eu queria trazer essa contribuição minha para vocês. Legal.
É muito rico, né? A gente ter uma experiência quando você sai um pouco da caixinha, né? É realmente conseguir parar de olhar para dentro, olhar um pouco para fora, olhar para o lado e estar aberto a tudo isso. Agora, o que eu vejo também é uma dificuldade, né? Na minha pós, se não me engano, foi de neuro, muitos professores, assim, eu não sei para que eu estou fazendo essa pós, sendo que é tudo muito lindo, é fantástico, é isso que faz todo sentido para mim, mas eu vou chegar na escola e eu não vou conseguir aplicar nada disso, né? Então, até aqui, ó, falando sobre essa atualização pedagógica, ela é responsabilidade da escola ou do professor, né? Eu penso que dos dois. A escola tem que estar aberta, a escola tem que favorecer essa atualização, mas também não dá para a gente buscar o professor na casa dele, né? É só nas escolas que eu conheço, ou aí também vocês encontram essa resistência, muitas vezes, do professor buscar esse conhecimento. E é engraçado que quando ele participa, ele adora, né? E aí volta com ideias e tudo mais. Ele, de um modo geral, os professores, eu percebo que eles gostam de participar, mas essa resistência de ir. Ontem eu tive com uma diretora e ela falou, aí eu estava contando, né, sobre as nossas formações, que todo mês tem uma formação, que é sempre aos sábados de manhã, justamente para que os professores possam participar, já que, né, eles não vão estar em aula, tudo mais. E aí ela, não, mas eles não participam nem durante a semana, quem dirá no final de semana, né? E aí você percebe que realmente existe essa necessidade, e aí criar essa necessidade do professor, né, essa motivação, esse incentivo, que até a Gil colocou aqui também, né? Os professores precisam ser incentivados para buscar esse conhecimento. Teoricamente, a gente sabe, tudo que está lá na BNCC, né, tudo que a gente vê na faculdade e tudo mais, a gente entende aquilo que precisa ser desenvolvido na criança. Agora, quando você vai para a prática, e aí vem todas as burocracias, vem toda a demanda que a escola exige, é difícil você encontrar esse equilíbrio, né? A gente entende que é um desafio colocar para o professor essa necessidade, né, que nem você colocou, Lu, deles trabalharem em outras escolas, e essa própria, as relações, né, como elas são diferentes em cada ciclo, a relação do professor da educação infantil, que é muito mais afetiva do que do Fundi 1, do Fundi 2, e aí cada um vai tendo a sua característica muito específica, né, para cada faixa etária que trabalha. Mas uma vez eu fiz uma formação no colégio com todos os professores, e aí todos eles apresentaram uma prática que eles gostavam muito, ou que eles tinham muita facilidade, que eles tinham mais afinidade, né, que eles tinham mais propriedade. E foi extremamente rico, porque no final, o feedback, né, dos professores foi que, por exemplo, o professor do ensino médio, nossa, eu não imaginava o trabalho incrível que a educação infantil desenvolvia aqui dentro. Quer dizer, o professor, muitas vezes, ele trabalha na escola sem conhecer a escola, né? Que é isso que você falou. Você nunca foi nem apresentada ao planejamento, ao regimento da escola. Então, isso afasta, de certa forma, também o professor, né? E o quanto é importante a gente, então, do lado da escola, puxar esse professor, incentivá-lo, buscar alternativas, estratégias para que ele se engaje nesse projeto da escola, tudo, e que o professor também queira, né? Porque é aquela questão do próprio aluno. Tem que fazer sentido para o aluno, tem que ter significado para o aluno, e aí passa a importância de ter esse significado também para o professor, né? Dentro da nossa assessoria, uma coisa que a gente percebe bastante é o desenvolvimento da criatividade do professor, né? A gente
cria muito repertório, os professores eles vão acompanhando, a gente desenvolve junto com eles, a 4 mãos, a 6 mãos, o planejamento, uma aula diferenciada, um projeto que eles querem fazer, articulando o conteúdo do Viva, o conteúdo pedagógico com um livro paradidático, por exemplo, ou com um projeto que eles estão trabalhando. E isso a gente vê que é essa falta da atualização pedagógica, né? E à medida que o professor ele se atualiza, ele lê, ele está se apropriando ali de outras práticas e gerando essa segurança em trabalhar, em testar, né? E muitas vezes é teste mesmo, é experimentação. Uma técnica, uma estratégia que vai funcionar com a turma da manhã, com o 3º ano da manhã, às vezes não vai funcionar com o 3º ano da tarde, né? Porque cada sala vai ter a sua maturidade pedagógica, a sua maturidade de idade, enfim. São crianças, às vezes, que tem um formato, né? Tem uma turma que tem mais menina, a gente já percebe essa diferença. E a flexibilização do professor vai se dar à medida que ele tem essa consciência desse trabalho pedagógico, né? Do quanto ele está maduro profissionalmente para ir experimentando outras estratégias e fazendo esse tipo de experimento. O acompanhamento também é uma coisa que a gente percebe bastante, a importância desse acompanhamento, né? Porque às vezes, quando a gente está conversando com os coordenadores e tudo, não, achei isso super bacana, os professores participaram lá da capacitação, da formação que teve lá no sábado, então tá tudo certo. E aí, nós temos um acompanhamento semanal com um professor facilitador da escola. Então, nós pegamos um dos professores do time docente lá, e aí a escola quem define quem vai ser, e toda semana a gente vai ter um bate-papo com esse professor. Ele vai ser a nossa ponte com os outros professores, que era, de fato, garantir que todas as funcionalidades, por exemplo, da plataforma, ou a forma como o material está sendo desenvolvido, se está de acordo, né? Se ele tem alguma dúvida, enfim. Então, a gente vai fazendo esse acompanhamento muito próximo. E aí a gente vê um resultado muito bacana, porque ele participou da formação, e aí quando chega na prática, que às vezes surge uma necessidade, surge uma dúvida, e muitas vezes ele tem que revisitar, né? A gente ajuda ele a revisitar. Lembra da última formação que falou disso, disso, disso? Então a gente faz esse acompanhamento. E que muitas vezes a gente vê a dificuldade da coordenação pedagógica fazer isso. Por causa da demanda, né? A gente acaba, nós da gestão, seja a direção, seja a coordenação, você vai lidar com a apresentação da escola, é um aluno que se machucou, é uma questão ou outra, que acaba afastando do planejamento, né? E aí a gente fica só apagando incêndio. É aquela história. Muitas vezes o papel do coordenador acaba sendo mais o de bombeiro do que o de coordenador pedagógico mesmo. E esse professor, para que ele seja incentivado, para que ele consiga buscar e estar o tempo todo, de fato, atualizado, a gente precisa desse suporte o tempo todo, né? É puxar. Então, é sempre uma via de mão dupla, né? É trabalhar realmente em parceria. Eu penso que você trazer o professor para perto e mostrar para ele que ele pode contar, que a escola está aberta e está acompanhando, que está junto, se der errado, se o pai reclamar, porque às vezes o professor vai tentar uma experiência diferente, ele vai tentar um projeto, de repente, que vai trazer algum desconforto, sei lá, alguma dúvida até, né? Às vezes não é nem reclamação, às vezes é a dúvida do pai, e aí tem escola que já cai matando, né? Em cima do professor e tal. Então, o quanto é importante a gente pensar, tanto do ponto de vista do professor e do nosso ponto de vista, né? Daquilo que a gente tem que favorecer também para que esse professor ele consiga se desenvolver. E essa questão da atualização,
A escola ela tem que estar aberta para aplicar tudo isso, todas essas mudanças, né? A gente vê escolas que às vezes, poxa, eu tentei inovar, eu tentei fazer isso, mas não vai porque o meu professor é muito tradicional, ou porque a coordenação pedagógica que acaba esbarrando, né? A necessidade do controle. Então, quando a gente pensa em uma reestruturação da escola para um projeto inovador, para trabalhar com metodologias ativas, agora essa questão do ensino híbrido, por exemplo, que está super forte, que a gente sabe que vai ter que pensar, né, em alternativas para que tudo isso funcione, esse professor ele precisa ter total suporte e todo mundo tem que estar olhando na mesma direção, né? Todo mundo tem que estar junto e fazendo essas intervenções, esses planejamentos de forma colaborativa. E aí, pensando um pouco sobre as características desse professor inovador, que é uma grande preocupação, né? Como que eu tiro o meu professor da zona de conforto, como é que eu mudo? Eu acho que a pandemia, ela veio para já mexer com tudo isso. Os professores hoje, eles estão num momento de descobertas, né? Inclusive, já vou participar, vou ser a mediadora lá do bate-papo com o pessoal da Revit, no programa de contingência para a educação infantil, e um dos aspectos, né, uma das questões que mais batem lá, a gente tem trazido muitas sugestões, muitas ideias de cases de sucesso, práticas diferenciadas e tudo mais, e ferramentas digitais e tudo mais. Então, o professor, ele hoje está mais aberto e ele teve jeito, né? Ele teve que conhecer outras possibilidades. Eu acho que esse despertar, ele pode ser incentivado agora pela escola, para dar continuidade. E uma das características que a gente percebe nesse professor inovador, que ele precisa ter, uma delas é ousadia, né? Eu acho que o professor, ele tem que ser ousado, a escola como um todo, ela tem que dar essa abertura para que esse professor possa ousar. Resiliência, eu escuto muita escola que, eu tentei, eu já fiz isso, e não deu certo, e acaba se frustrando, e aí acaba, não, vou voltar para aquela zona de conforto, vou voltar para aquilo que eu já conheço, para eu não correr nenhum risco. Então, por isso que a gente fala muito desse suporte para o professor, muito dessas formações, dessa atualização, das leituras, que vão fundamentar a prática, né? Sempre essa reflexão sobre a prática. O interesse, esse professor, ele tem que estar interessado, ele tem que comprar a ideia, né? Então, quando a gente vai pensar em implementar o projeto, quando a escola, não, bacana, vamos colocar o Viva, vamos começar a trabalhar com os professores, a primeira coisa, assim, é um bate-papo com os professores, é trazer para eles a necessidade, porque se não fizer sentido para eles, eles não vão abraçar a ideia. Então, a gente faz esse acompanhamento e essa motivação, né? Eu acho que tem que dar esse despertar da necessidade da mudança. E comprometimento. O comprometimento com a escola, com a educação, acima de tudo, e o desenvolvimento profissional, né? Eu acho que e aí a escola consegue identificar dentro das características desse professor. Então você vê lá, tem professor que ele é ótimo, de repente, ele é muito criativo. E aí como que ele pode contribuir com os outros, né? Então, essas trocas, aí o outro, ele é muito bom em tecnologia, o outro, ele é bom, e isso para onde? Quem que identifica tudo isso? Somos nós, é a gestão. É a gestão que vai identificar as características de cada professor. A gente fala, né? Não tem como você ter aquele professor perfeito, nem nós somos, que tenha tudo, mas cada um vai ter a sua característica principal ali, que pode ser compartilhada. E isso gera um empoderamento,
uma valorização do professor que ajuda nesse incentivo, que ajuda nessa busca, nessa pesquisa, do professor, de fato, se engajar, né? Então, é cíclico, né? A gente vai dando e a gente vai introduzindo o professor nesses processos, participando ele de cada projeto, de cada mudança, a escuta ativa, não só dos alunos, mas desses professores também, para que a gente encontre as saídas. Eu acho que à medida que o professor, que o aluno, ele participa do processo, o comprometimento, ele muda instantaneamente, né? Então, cada professor aí, a gente sabe que vai ter uma característica diferente, mas a gente entende que identificar essas valências positivas, aquilo que o professor tem de melhor para oferecer, que ele possa apresentar um seminário, por exemplo, fazer workshops, fazer oficinas, né, onde ele possa mostrar para um colega, cada um contribuindo um pouquinho com aquilo que faz de melhor, são alternativas aí para gerar esse comprometimento, para gerar empatia, né, também, porque cada um vai mostrando ali a sua facilidade, a sua dificuldade, e você cria um clima muito mais harmonioso e uma cultura da inovação, né? Eu acho que um grande desafio para você ter um professor inovador, para você ter uma escola inovadora, é você se manter inovando o tempo todo. A gente tinha aí, então, como eu disse, lá no início, as escolas mais inovadoras saíram na frente com todo esse cenário que a gente está vivendo. E agora, as demais escolas que estavam mais analógicas, falando em questão de tecnologia, por exemplo, deram um salto muito grande, né? E hoje você está muito mais equiparado, né? A gente está aqui, ó, muito mais próximo, porque, por exemplo, ter hoje uma plataforma Google, por exemplo, ou da Microsoft, enfim, não é mais o grande diferencial. E aí, como que a gente continua inovando, como a gente continua se destacando, né? Então, eu acho que esse alinhamento de expectativa também com o professor, aquilo que o professor deseja, que tipo de professor você é, né? O que você quer, que identidade profissional esse professor tem e que pode ser utilizado e potencializado dentro da escola para continuar gerando inovação. É complexo, né, gente? O que vocês acham? Mas é gostoso, é muito desafiador, mas é muito gostoso você ver o crescimento que o professor, que a equipe, que a escola, eu acho que esse movimento, né? Eu falo que a gente não é árvore, então a gente tem que se movimentar, a gente tem que caminhar, principalmente quando nós percebemos desafios tão gritantes como a gente está tendo agora, né? Tão fortes, tão latentes, e precisam aí de novas práticas, de novos olhares, e aí pensar um pouco na formação do professor, mas também na formação da coordenação, no suporte desse professor, como que você vai propiciar essa atualização pedagógica, como que você vai acompanhar essa capacitação para que o professor ele realmente tenha segurança para fazer algo diferente e que seja verdadeiro, né? Que não seja só o tablet dentro da sala de aula, né? Só a ferramenta, a transposição do livro, por exemplo, para o tablet. Vamos pensar, né? Será que isso é inovação? Então, são características aí, eu acho que o professor e a escola transformadora, ela realmente vai muito além de tudo isso, e é isso que a gente quer fomentar aqui, né? Essas discussões, para que a gente consiga pensar cada vez mais e ampliar cada vez mais os nossos olhares. É isso, alguém quer contribuir, quer falar alguma coisa, quer contar alguma experiência? Cada encontro com você é uma bolha gigantesca que nasce.
na próxima, esse encontro com a Rebit, a minha equipe vai estar toda lá. As professoras todas eu vou levar. Então, para esses encontros, eu tô vindo com a Gabriele, como o nosso primeiro encontro foi lá na escola. Uhum. Hoje o seu material tá passando pelas professoras. Mas Que legal. Agora eu preciso de um encontro mais Técnico. próximo, porque nós vamos precisar aí de uma aproximação maior, de um estudo mais até físico, né? A formação agora está até nessa formação, né, da equipe, na formação até do espaço da escola. Como eu falei para você, eu não sei se você vai lembrar, da minha maneira de pensar no espaço físico, porque quando eu voltar, eu já quero voltar naquele modelo de rotatividade ali, de espaços interativos. Eu já quero sair já de uma formação tradicional, né, de salas, de classes. Então, eu não quero mais aquilo lá. Então, já que eu vou trabalhar com pequenos grupos, né, já que a pandemia veio com essa característica, nós vamos começar assim, e assim eu já vou, que já era uma ideia anterior à pandemia. Então, eu já vou para esse lado, eu já vou com a mudança física completa. também, né? Completa. Eu quero para que quando chegar 2021 a coisa já esteja formada, né? Então eu já não quero esperar até 21 para agora que nós vamos mudar tudo. Não, eu já vou começar a mudança pelo físico para quando chegar 21 eu mudei o sistema. Só isso. Então, aí é uma mudança só por fases, por etapas só. Aí eu preciso assim, de um apoio maior agora para esse final de ano só. Legal. Não, e super bacana, acho que faz todo sentido. A gente faz exatamente esse trabalho de aproximação com a escola para estudar qual é a identidade da escola, né? O que a escola não pode perder, o que é dela e o que pode ser melhorado, porque a ideia é manter, quer dizer, todos os alunos que estão ali, eles entraram por um motivo, né? E esse motivo, ele tem que ser preservado. Então, o DNA da escola, independente da nossa metodologia, do material, a gente respeita muito e a gente ajuda a escola a redesenhar aí possibilidades. Então, seja ter sala ambiente, por exemplo, seja repensar ali os espaços, como que a gente pode promover mais espaços de interação, de pesquisa, de investigação para os alunos, né? Então, às vezes são pequenos detalhes que você consegue trazer um super atrativo para o pai quando vem conhecer a escola, e aí você muda, né, toda a perspectiva da escola em termos de pesquisa, do aluno realmente ter esse olhar investigativo e tal. Então, acho que esse planejamento, ele é extremamente importante. Nós, como eu disse, a gente tem as formações mensais, então, quando a gente começa essa aproximação com as escolas, a gente já vai convidando as escolas também para participarem dessas formações todo mês, para conhecer um pouco do que a gente fala, do que a gente pensa, e aí o professor, ele também vai ampliando o poder de argumentação dele, né, para quando chegar no convencimento do pai, quando ele chegar, ele receber o material em mão, ele já saber exatamente como trilhar e como trabalhar. Perfeito.
né? Então, mas vamos nos aproximando, sim, e conte com a gente para fazer esse trabalho. E é muito bacana essa visão, né? Eu acho que não é, novamente, não é só o tablet na sala de aula, não é só dar formação para o professor, porque não adianta o professor ser atualizado e chegar na sala de aula, ele não conseguir aplicar nada, as coisas precisam estar conectadas, né? Então, o professor precisa ter espaço para inovar, a escola precisa estar aberta para que ele traga ideias, para que ele traga essas contribuições. Então, de fato, é um conjunto ali, é todo um ecossistema que precisa estar convergindo, precisa estar olhando para a mesma direção. Né? É bem a forma de ver a educação infantil mesmo. Exatamente. Se você tem um projeto, se você tem uma atualização, você faz ali formação de professor, voltado, por exemplo, para metodologias ativas, e você tem um material conteudista, acabou o trabalho. Não faz essa atualização pedagógica, porque gera angústia no professor. Poxa, gostei tanto, queria trabalhar desse jeito e não consigo aplicar. Né? E eu não vejo isso acontecer, eu não tenho nem espaço para que isso aconteça em sala de aula. Então, é um planejamento que, de fato, você tem que pensar em todas as frentes, né? Ter um olhar mais geral da escola, e aí a gente ajuda exatamente a pensar em todos esses fatores. Tá bom, gente? Obrigada pela participação de todas e todos. Não sei se tem algum moço aqui. Obrigada a você. Adorei mais um bate-papo. A gente ainda continua junto. A gente continua. Agora eu vou participar do Diálogos de Aprendizagem com a Habit. Então, 6 horas. Só vou mudar de sala, só vou mudar de link. E a gente continua batendo papo lá. Tá bom? Semana que vem a gente se encontra aqui de novo, então. Obrigada, Cris. Obrigada a todas. Um beijo. Até. Tchau, tchau.